A gente estava falando sobre os efeitos, né, do pecado em nossas vidas, né? E na semana passada, já umas 2 semanas que eu tenho lido a respeito do Espírito Santo, né? E qual que é os resultados e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então é algo interessante de nós pensarmos que o cristão ele tem toda a capacidade no Senhor, né? O Senhor, quando nós cremos no Senhor, nós temos tudo, né? Vida nova, temos o Espírito Santo habitando em nós e todo o poder de Deus para que nós façamos o que é segundo a vontade dele. E o Espírito Santo, ele tem uma ação na nossa vida. Ela é forte, ela é importante, só que nós, assim como o John fez o exemplo aqui do inário, né? Que o inário caiu no chão, né? Então a partir de agora tem uma força que segura esse inário. Só que nós podemos, com as nossas mãos, né, colocar a mão sobre o balão e fazer esse balão descer e fazer o inário ir até o chão. Então, tem alguns passos que eu acho interessante. Há uns 2 anos o Lineu fez um breve comentário sobre os passos, né, ou alguns pontos importantes do Espírito Santo. E eu queria dividir com vocês e entrar nesse assunto realmente do quanto nós podemos atrapalhar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o primeiro versículo que eu queria ler é em Tito 3:5. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. No domingo passado a gente estava em Limeira comentando exatamente sobre esse versículo. E é interessante que nesse ponto aqui, nesse versículo, ele fala a renovação do Espírito Santo. Ele fala muito claramente que a ação do Espírito Santo aqui nesse momento é de limpar uma pessoa que ela ainda não recebeu a salvação. Então, o Espírito Santo prepara essa pessoa, ele ainda não está agindo dentro da pessoa, mas ela prepara essa pessoa para que ela receba as boas novas, né? E depois receba a nova vida e posteriormente receba o Espírito Santo. Então, esse primeiro momento, o trabalho do Espírito Santo é o quê? É preparar um incrédulo, digamos assim, né? Limpar o terreno para que ele possa ouvir a verdade. Então esse seria o primeiro ponto que o Espírito trabalha no incrédulo. Depois, em Efésios 1:13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então essa seria a segunda etapa, né, digamos assim, quando o Espírito Santo ele sela a pessoa, ou seja, eu crio no Senhor Jesus, eu recebi o selo do Espírito Santo, ou seja, a partir desse momento nós somos propriedade de Deus, né? Então alguns irmãos dão alguns exemplos aí do selo do rei, né? O rei mandava uma carta ou tinha alguma ordem, ele colocava o selo dele. Então, aquele selo significa que aquela carta está indo para determinado lugar e tem o selo do rei. Então, todos nós,
a partir do momento que nós cremos, nós somos selados, né? Então nós somos propriedade de Deus. Terceira parte, em João, 1 João 2, 27. 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, mas com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, essa unção, na verdade, depois do Espírito preparar todo o caminho, né? Depois nós sermos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos a unção. E essa unção significa que a partir desse momento nós conhecemos tudo ou todas as verdades, né, que Deus tem para nós. Então nós temos toda a capacidade de entender a vontade de Deus por causa dessa unção. Na verdade, esse é um privilégio muito grande que nós temos e que o Senhor, através do Espírito Santo, comunica as suas verdades para nós. Então, esse seria a terceira parte. A quarta parte, nós vamos ler em Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. 13 também. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, e aqui é Espírito com letra maiúscula, tá? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, do corpo, vivereis. Então, nesse momento, a ação do Espírito Santo aqui, ele está libertando o cristão que já está salvo, já está selado, já tem a unção, e ele agora está agindo, libertando o cristão através da força do seu espírito, libertando ele das obras da carne. Ou seja, nesse momento, ele está lutando por nós contra a nossa carne. Então, essa ação, e eu já comentei isso aí na conferência lá em Ipuã, a ação do Espírito Santo na carne é uma luta entre o Espírito e a carne. Nós não podemos de maneira nenhuma nos intrometermos nessa luta. É algo que vem do Senhor e Ele vai ganhar essa luta para a gente. Então, todos esses aspectos, todos esses pontos, né, eles acontecem na vida do cristão e nós vamos com isso aprendendo. Agora, o último ponto que eu queria citar é em Efésios 4, versículo 17. Vou ler do 17 até o 32. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É interessante que eu estava pensando exatamente como pode, né, o Espírito Santo, ou como pode nós entristecermos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, né, ele não é uma entidade, como muitos falam, né? Então ele é uma pessoa da divindade, e ele tem a ação direta sobre nós e sobre a nossa vida. E nós temos sim capacidade de entristecer ele. Como que nós podemos entristecer? Exatamente como o John comentou aqui. Ou seja, eu posso pegar esse balão e jogar ele no chão. E eu fazendo isso, teoricamente, eu estou abrindo o Espírito Santo, como eu comentei anteriormente, ele tem a ação direta na nossa vida, para brigar com a nossa carne, para lutar com a nossa carne. E se eu estou fazendo isso, entristecendo o meu espírito, eu estou tirando essa força. Então, o Senhor, o Espírito, ele se entristece, e a ação dele na nossa vida, ela não vai ser tão forte quanto seria se eu tivesse em comunhão. Então, a pergunta é, o que entristece o Espírito? O que entristece o Espírito? Se a gente pudesse responder, qual que é o que entristece o Espírito? Muitas vezes a gente pensa, né, eu posso entristecer o Espírito se eu começar a andar em desonestidade, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. São pecados que nós sabemos que são pecados, teoricamente, assim, graves, né? Mas, e a inveja? E a mentira? E o pecadinho, né, que nós falamos agora? E o pecadinho? Será que isso aí não entristece o Espírito também? Né? Como que está a nossa vida, e aí eu falo a nossa vida individual, sozinhos? Quando você está sozinho, você é um vaso, e o Espírito Santo está dentro de você. Esse Espírito, quando você está sozinho, o que nós estamos vendo? Onde nós estamos ocupando o nosso tempo? Se nós não temos essa percepção, a gente vai em qualquer lugar, a gente assiste qualquer coisa, né? Hoje a internet está aí, é fácil, você abre o seu computador, você tem um mundo ali na tua frente, de tudo o que você quer, de tudo o que você gosta, e de tudo o que entristece o Espírito também. Então, é importante, irmãos, a gente entender isso, que isso, entristecendo o Espírito Santo, nós também perdemos essa força, que é o Espírito agindo contra a nossa carne. E qual que é a ação nossa nessa situação? O que o homem, o eu responsável, deve fazer? Você tem força para lutar contra isso? Não temos força, não adianta. Né? Eu preciso do Espírito Santo me ajudando a vencer a carne. Agora, se eu, por vontade própria, pecando na luz, me ocupo com coisas que vão realmente me enfraquecer, então, teoricamente,
literalmente falando, né, a gente acaba enfraquecendo e deixando o caminho do Senhor. Então, é importante a gente ter essa ciência e entender isso, que, irmãos, são pequenas coisas que entristecem o Senhor. O nível que o Senhor tem em relação à santidade e à separação é inimaginável. Então, um pecadinho, uma coisa simples, eu só estou olhando um negócio na internet aqui, não vai me fazer mal. Vai fazer mal sim, irmãos. Isso vai enfraquecer você, isso vai te colocar para baixo. Então, cuidado, né? Cuidado. E a gente, assim, como cristãos, é como se fosse uma bola de neve, né? Então você começa a permitir algumas coisas na sua vida e essas permissões vão te levando para um mau caminho, para um caminho que você perde o controle e, infelizmente, o que acontece, como o John citou aqui, são situações onde nós podemos até nos tornarmos péssimos exemplos para os irmãos, ou péssimos exemplos a ponto do Senhor ter que tirar a nossa vida. Então, é fundamental que nós entendamos essa ação do Espírito Santo na nossa vida. E entendermos que nós temos tudo no Senhor, mas nós também temos a responsabilidade de julgar o mal em nós, né? E quando eu falo nós, não pense que é a ação minha, da pessoa, não. A nossa ação a partir desse momento é julgar, é confessar os nossos pecados, como a gente está falando, confessa e é se colocar do lado do Senhor, acusando o seu pecado. Isso aqui é o pecado? Então o Senhor está do meu lado, Senhor, realmente, isso aqui está errado. Aquilo ali está errado. E reconhecer que aquilo está errado e deixar o Senhor agir na nossa vida. Então, pequeno comentário aí que realmente mostra que nós temos tudo no Senhor. Ele age na nossa vida e nós temos que deixar ele agir. A partir desse momento, quando nós cremos, nós não somos mais propriedade nossa, né? Nós somos do Senhor. Então, esse vaso aqui, ele é dele, né? Então, onde nós estamos indo, com que amizades que nós temos, a gente tem vários jovens aqui, crianças, né? E quem são os seus amigos, né? Quais são os seus programas no dia a dia? Onde isso aí vai te levar? Eu tenho um amigo que ele vai em festa, beleza, então você vai na festa também? Tem uma irmã que falava, ela sempre falava assim, você vai em tal lugar? Tá. Esse lugar que você vai, o senhor vai estar lá também com você? Ele pode estar lá também com você? É só uma festinha. Não, tudo bem, mas o senhor pode estar lá também? Você levaria o senhor com você ali? Então, você é um vaso que você tem o Espírito Santo, e se você está indo em um local, assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, o Senhor está vendo também. Então, é esse julgamento que, a partir desse momento, nós temos capacidade de fazer. Nós não fazemos porque, às vezes, lá dentro do nosso coração existe alguma coisa que quer pecar. Ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, não, eu quero. Então tá bom. Muitas vezes o Senhor deixa você ir. E aí o que acontece? Vai sofrer, vai, digamos assim, bater a cara, e o Senhor vai ter que tratar com você depois. Mas entendam essa importância, essa preciosidade que nós temos. Nós cremos no Senhor Jesus. Ele agiu, o Espírito Santo agiu em nós no início da nossa conversão, agiu em nós selando, nós fomos ungidos, o Espírito age em nós, nos livrando da nossa carne, e nós, por livre e espontânea vontade, ou por desejo, por alguma coisa, eu vou querer fazer a minha vontade ainda. Então é triste quando você vê que existem muitos cristãos que estão nessa situação. E hoje, nas denominações, o que nós temos é isso. São vários irmãos que não dão essa importância, né? Não querem, não, vou fazer a minha vontade. A minha vontade pode ser não
Não necessariamente é um pecado grave, né? Mas é a minha vontade. Né? E isso aí enfraquece, entristece o espírito, e a ação do espírito em nós acaba sendo, de certa forma, abafada, né? E nós entramos aí num estado que realmente é lamentável. Mas a palavra é tomar o lugar ao lado do Senhor, reconhecer as nossas falhas, Senhor, confessar que nós estamos errados, que nós realmente queremos seguir o Senhor e não sair querendo fazer, porque também não vai resolver nada. Deixar o Espírito Santo agir e não entristecer ele. Se algum irmão quiser continuar o assunto. Um versículo em Números 19. Bom, aqui ele fala de uma oferta que havia em Israel e que era aplicado no que tocava ao morto, a pessoa que tivesse algum contato com o morto. Então, para não ler tudo, eu vou ler só um versículo que eu estava pensando aqui. Versículo 11. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Ou seja, essa água que era para purificação iria ficar imundo 7 dias. Então essa água ele tinha que aplicar ao terceiro dia e ao 7º. Se ele não aplicasse no terceiro dia, no 7º não ia adiantar nada. Ia falar, eu vou no 7º dia eu ponho o dobro de água, daí vale para os 2 dias, para o terceiro e para o 7º. Ele está dizendo aqui que se ele não fizer isso no terceiro dia, né? O versículo 12, o final do versículo, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. O que é isso? Essa questão da confissão, porque nós estamos falando aqui de purificação, não é isso? Esse é o assunto, inclusive, dessa aplicação da água, né? Que nós devemos nos exercitar também quando nós falhamos, quando nós pecamos. Então a confissão ela tem um exercício também. Por exemplo, vamos ler um versículo em Salmo 51. Salmo bem conhecido, né? Salmo 51. Bom, aí tem, no começo do Salmo, aí tem aquela parte em negrito aí que não é inspirado, mas tem um início aí que é inspirado, que diz assim, Salmo de Davi, para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Ou seja, se você conhece a história de Davi, né, se você leu a história dele, isso aí aconteceu quando ele pecou com Batseba, que era esposa de Urias, Urias o Eteu, que era da guarda de Davi. E Davi pecou quando ele foi para Urias, ele foi para a batalha, e Davi ficou no palácio, e ele, pela janela, ele viu Batseba exposta, tomando banho, e daí ele se agradou dela, mandou ela chamar ela lá e pecou, adulterou, né? E depois ela ficou grávida, e ele ficou com medo. Puxa, agora, o que eu vou fazer? Engravidou.
mandou chamar Urias. Traz ele lá da batalha. Lá. Trouxe, sentou na mesa com ele, mandou vir no palácio dele, sentou na mesa, comeu com ele. Falou, agora você vai para sua casa. Pensando, agora ele vai para a casa dele, logicamente ele vai ter um momento com a mulher dele, daí o problema é dele. A mulher vai estar grávida da filha dele. Vai agora para sua casa, vamos embora. Daí ele saiu do palácio e daí Davi foi dormir. Daí veio a notícia para Davi que tinha alguém dormindo lá na porta do palácio. Ele, mas quem que é? É Urias. Ele foi lá, mas eu não falei para você ir embora para sua casa? Ele falou, como que eu vou para minha casa? Se todo Israel está em batalha, o que eu vou fazer na minha casa? Daí ele fica preocupado. Puxa. Chama como um dos comandantes dele, põe esse homem na frente da batalha. Botou ele lá e lá ele morre. Daí, Natã, profeta, chega para ele e fala assim, tinha um rei que tinha tudo, muitas coisas, muitas ovelhas, e tinha uma pessoa, tinha um homem que só tinha uma ovelha. E essa comia na sua mão, dormia no seu colo. E daí veio um visitante para o rei. E o rei mandou pegar a novilha desse homem que só tinha essa. E mandou matar para servir o seu convidado. Davi, mais do que lhe presta, disse para ele assim, esse homem tem que morrer. Ele falou, tu és o homem. Daí ele fala, pequei contra o Senhor. Viu que ele está falando dele, né, que tudo que ele tinha, ele foi tirar a esposa daquele que era a querida dele, né, que era a esposa de Urias. E daí, dentro dessa consciência que ele caiu em pecado, ele escreve esse salmo aí. Por isso que ele tem essa introdução aí. E ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era aos teus olhos mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E daí ele vai continuando, mostrando que até foi nascido em pecado, né? Quando ele fala em pecado concebeu minha mãe, mostrando que ele nasceu um pecador e ele está colocando diante de Deus como sendo isso, eu sou um pecador, eu fiz isso porque sou um pecador e sou culpado do meu pecado. Né? Ele está se colocando ali sem ninguém mais culpado disso. Você lê o Salmo todo, que nós lemos só um pedaço, né? Ele não fala de Batseba. Ele não arruma Batseba e põe ela no meio para dividir culpa. Ele fala, eu pequei. Eu somente pequei. Ele não coloca ela junto, embora ela tenha o erro dela. Então, isso aqui, o que é? Isso aqui é o terceiro dia. É a aplicação da água do terceiro dia. Você tem que entender que versículo 4, contra ti somente eu pequei. E eu fiz isso. Que muitas vezes nós queremos, como já foi dito, arrumar desculpas para o nosso pecado. Né? O outro que talvez tenha participado do meu pecado, vamos dizer, eu pequei contra a pessoa, ou alguém participou do meu pecado, eu quero dividir isso. Eu fiz porque, que nem Adão, né? Adão foi o primeiro. A mulher que tu me deste, foi ela que fez fazer isso. Não, ele fez isso. Foi ele que fez. Jó 31, 33, sabia que se como Adão, como é que fala essa versão? Eu estou com outra Bíblia aberta aqui. Como é que fala aí?
Como Adão. Encobrir. Cobrir as minhas transgressões. Isso. Como Adão, encobrir minhas transgressões. Ele não era para fazer isso, ele tinha que expor. Né? Eu pequei, fui eu que fiz isso. Não querer encobrir e botar a culpa nos outros. E aqui Davi está fazendo isso, ele não está encobrindo, ele está, pelo contrário, ele está abrindo, né? Ele está se abrindo. Por isso que ele está no versículo 1, ele fala, apaga as minhas transgressões. Ele está abrindo e falando, olha, fui eu que fiz isso. E não compartilhar, sabe? Não querer botar alguém para dividir culpa, porque isso é a nossa especialidade, né? Arrumar alguém, sabe, para não ser tão culpado assim. Sabe? E até em Satanás, viu, irmão? Muitas vezes nós falamos, mas foi o diabo, foi o diabo. Às vezes o diabo nem tem nada a ver com isso, é você mesmo que está, porque o pecado somos nós, sabe? Nós somos responsáveis, ainda que aconteça alguma coisa a mais, mas quando nós erramos, nós pecamos. E somos responsáveis. Então, isso aqui, o que é o Salmo 51? É o terceiro dia. E o sétimo dia, vamos ler o Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Isso aqui o que é? É o dia que ele é purificado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, eu não posso deixar o terceiro dia e ir lá querer ir para o sétimo. Né? Então, quando existe um pecado, logicamente, nós devemos ter a consciência que todos os nossos pecados foram cobertos, foram pagos por Cristo. Mas nós devemos ter o exercício do terceiro dia que nós estamos falando aqui. Sabe? Eu pequei. E tratar primeiramente desse ponto. Então não é aquela coisa assim, bem-aventurado, né? A pessoa peca e... Não. Um exemplo. Por que existe disciplina na Assembleia? Por causa de pecado. Então a pessoa comete pecado. E muitos às vezes dizem, não, mas ele se arrependeu. Ele está arrependido, chorou. Por que vai tirar ele de comunhão? É aquilo que nós lemos em João. Que os pecados são perdoados, né? Mas o que tem? Purificar de toda injustiça. Isso é Deus que faz. Não é verdade? Então o que é isso? Nós devemos entender que quando nós chegamos num ponto que nós temos que ser tirados de comunhão por causa de um pecado, saiba que esse pecado não aconteceu do dia para a noite. Foi um trilhar, né, um caminho que você tomou até chegar aqui. Então, quando nós somos tirados de comunhão, saiba que você tem um caminho do qual você tem uma trilha, né, que você percorreu até chegar ali. Ninguém cai do dia para a noite. Então, esse caminho, ele tem que ser tratado pelo Senhor. Então, a pessoa quando peca, que é Coríntios 5, no caso, por exemplo, ele teve que ser tirado de comunhão. E ele ia tratar com o Senhor. Então, a Assembleia ela tem essa ação, né? Porque por causa disso aqui. Porque é o terceiro dia. Tem o terceiro e tem o sétimo. Eu não posso só chegar, bem-aventurado, e falar todas as palavras que são verdades, né? Acerca do perdão do pecado, tudo mais. Mas existe outro ponto, que é o tratamento. Né? Então, isso que o Pedro está falando, que é nós entristecemos o Espírito a ponto tal de fazermos algo que não está compatível com aquilo que nós temos diante do Senhor. E esse ponto, né, nós devemos entender isso, não irmos já querer simbolicamente ir lá para o sétimo dia. Nós temos que ter essa passagem, aplicar essa água no terceiro dia. E essa água é esse ponto para nós, figuradamente.
nós reconhecermos, né, que nós erramos, sou eu. Porque Davi, dá um exemplo do próprio Davi que fez aquilo ali. Por que ele fez aquilo ali? Por que ele chegou, vamos dizer assim, por que ele chegou nesse ponto aí, de ter feito isso? Será que foi do dia para a noite também? Por isso que eu estou falando, ninguém faz um pecado tal do dia para a noite. Será que foi isso que ele aconteceu? Começa assim. Nos dias em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no palácio. Começa por aí, não é verdade? Então, onde que tinha que estar Davi? Tinha que estar lá na batalha, por assim dizer, junto com Urias lá. Urias não estava lá, que ele não queria nem dormir na casa dele, dormiu na porta do palácio, porque ele falou, não, o povo está em batalha, o que eu vou fazer na minha casa? E ele era para estar lá, Davi era para estar na batalha. Não, estava gozando daquilo que ele tinha por direito de ser rei. Estava lá na casa dele, tranquilo, todo mundo batalhando, ele lá na boa. O que ele fez? Cobiçou. Batseba errou, se expôs, mas ele estava errado. Então, irmãos, começa, né, as coisas do Senhor, né, aplicando a nós, a nossa ocupação, como o Petros falou. O que você está fazendo com o seu tempo? Sozinho. O que você está fazendo? Em que você está ocupando, né, seu tempo, a sua vida? Por isso que eu estou dizendo, ninguém cai em pecado à toa, do dia para a noite. Aconteceu. Nossa, não sei nem como que aconteceu isso. Não sabe? Sabe sim. Sabe sim. Porque você está usando o seu tempo, né, as suas particularidades de uma forma egoísta. É para si, e vendo coisas que estão poluindo, né? Poluindo a sua comunhão com o Senhor. E aí aquilo que ele está falando, você vai se enfraquecendo, de repente você vai chegar certamente no pecado. E Satanás, irmãos, ele vai usar esses meios, né, para chegar, para quê? Desonrar o nome do Senhor. Então é muito precioso, sabe, que primeiramente nós buscarmos, né, o Senhor em nossa vida, ter um exercício, sermos felizes, né, no Senhor, né? Nós podemos entender isso, que nós podemos ser, e somos, na verdade, né, felizes por ser cristãos. Muitos pensam que ser cristão é um sacrifício, né? Eu sou cristão, eu sou cristão. Não, sabe, nós somos felizes por ser cristãos, né? Nós temos todas as coisas. Viver aqui nesse mundo onde o Senhor foi negado e crucificado, nós podemos viver nesse ano, nesse mesmo lugar aqui, feliz, né? Agora, quando nós erramos, então, irmãos, exercite. Tem o exercício disso, sabe? Foi você que fez isso. Não divida isso, porque senão você não vai aprender. Muitas vezes nos restauramos, né, da situação e daqui a pouco estamos caindo outra vez, no mesmo ponto. Por quê? Porque você não está aprendendo, que começa por você. Você, diante do Senhor, falar para o Senhor e compartilhar com o Senhor a sua culpa. E daí sim vai ser uma restauração de bênção, e nós vamos poder, de repente, nos vemos livres de nossas vontades. Às vezes nós temos certas manias, muitas vezes na nossa vida, errôneas, né, particulares, que às vezes nós sentimos meio como o Pedro falou, incapacitado de resolver. Busca o Senhor, sabe? Busca o Senhor vai te ajudar, de repente você vai ver que você ficou livre daquilo. De repente você se sente liberto, porque o Senhor tem prazer em nos guiar numa vida de santidade, de comunhão com Ele. Então é muito bom, né, falando outra vez, o exercício da nossa comunhão com o Senhor. Falem 2 ou 3, os outros julguem. Estava pensando,
Esse ano, essa semana, deu um treinamento. E ela foi uma dinâmica de grupo, assim, em grupo. E eram 4 pessoas. E as 4 estavam amarradas com um barbante. No meio tinha uma caneta. E tinha um balde. As 4, amarradas atrás, com os olhos vendados, tinham que andar de maneira de colocar essa caneta dentro do balde. E elas eram instruídas por 4 pessoas que iam dando orientações, mais para frente, mais para trás, para fazer com que a caneta caísse dentro, colocasse a caneta dentro do balde. Estava pensando, tinha que confiar em alguém. Claro que o objetivo ali era enfocar o trabalho de grupo e tal. Mas estava pensando numa passagem em que Pedro, Mateus 14, é bem conhecida uma passagem em que o Senhor, na 4ª vigília da noite, ele vai caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar, se assustam, dizendo é um fantasma, gritam com medo. Jesus fala para eles, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, versículo 28, 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Estava pensando assim. Pedro desce do barco. E antes eu estava pensando o seguinte, se Pedro tivesse vendado os olhos, por exemplo, que nem essas pessoas lá, tivesse vendado os olhos, e antes ele tinha falado com o Senhor Jesus, falando, se és tu, Senhor, fazem com que, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E se naquele momento, quando o Senhor falasse, vem, ele tivesse tivesse vendado os olhos e descesse do barco. E estava pensando que se ele tivesse com a venda nos olhos, ele não ia ter a visão das circunstâncias, que no caso eram o vento forte, medo. Ele vê o vento forte e começa a afundar. Se ele tivesse com os olhos vendados, eu fiquei pensando, a última coisa que ele tinha visto era o Senhor. Então ele ia caminhar assim, pela voz do Senhor. Eu estava pensando, hoje nós não temos o Senhor visível. Nós só vemos o Senhor com os olhos da fé. Mas nós temos, por assim dizer, a voz do Senhor, as instruções que o Senhor nos dá. Então eu estava pensando assim, Pedro, se ele tivesse com os olhos vendados, ele tinha em seu pensamento, diante dele, somente o Senhor. Ele sabe, o meu Senhor. E ele ia ser protegido, num certo sentido, entre aspas, das interferências externas. Estava pensando, às vezes, uma pessoa bonita, um jovem bonito, ele tem pode ser um tropeço para ele, a beleza. Porque ele vai ser cobrado por isso. E muitas vezes,
o mundo vai armar ciladas, Satanás, ele tem a carne dele, Satanás vai apresentar coisas para ele que vai atraí-lo e vai tirar os olhos do foco onde deveriam estar. Então, muitas coisas vão ser apresentadas para esse que está andando sobre essas águas. Porque se Pedro tivesse com os olhos vendados, também ele não ia ver se o mar estava, as ondas estavam altas, se havia calmaria. Porque eu posso falar assim, puxa vida, mas é claro que é difícil andar sobre um mar revolto. Mas daí a gente pode perguntar, e se o mar tivesse calmo? É fácil de andar? Se houver calmaria, porque às vezes na nossa vida, as tribulações podem vir. Mas se não houver tribulações, nós vamos conseguir andar em cima do mar? Porque as atrações externas vão estar. Eu penso até que Deus não quis que Pedro tivesse com as vendas nos olhos, é um exemplo. E Ele também não quer que nós tenhamos a venda nos olhos. Ele quer nos deixar as situações, as circunstâncias que Ele permite, para que nós, olhando para Ele, sejamos livrados de outras coisas que podem nos atrair. E muitas coisas lícitas também. Paulo fala das coisas lícitas, mas eu não vou me deixar me dominar pelas coisas lícitas. Pode ser lícita, mas se eu tenho aquele hábito, se eu tenho aquela força, se eu tenho aquele desejo incontrolável, peraí, ele é lícito, eu tenho a liberdade cristã de fazer, mas eu estou me deixando dominar por elas. Isso seja o que for. Uma coisa que seja inocente, foram colocados alguns exemplos aqui. Então, o pensamento que nós temos um homem na glória que chama Jesus Cristo e que morreu por nós. Nós temos uma nova vida que não consigo ver. Um dia o Senhor falou assim, Pedro, tu és Cefas. Pedro podia olhar para ele e falar assim, pera, mas eu sou Pedro, sinto como Pedro, tenho os mesmos desejos de Pedro, quero fazer as coisas de Pedro. Mas aquele homem, o Senhor Jesus, disse Cefas. Então a palavra de Deus está dizendo assim, existe uma vida nova aqui, eu não consigo ver. E o poder dessa nova vida aqui é o Espírito Santo. É Ele que é o poder. Eu posso fazer, como o irmão falou, eu posso fazer a minha própria vontade. Quando eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou fazendo a vontade, não estou submetendo a minha vontade à vontade de Deus. Então, o que vai me fazer caminhar por esse mar revolto, por esse mar calmo, vai ser sobre essa superfície inimaginável da possibilidade que nós poderíamos caminhar. O que vai me fazer caminhar sobre esse mar vai ser olhar para o Senhor Jesus. Ele colocou uma esperança em nós, falou assim, olha, a qualquer instante nós vamos estar na presença do Senhor Jesus. Ele colocou essa certeza em nós. Então, isso é o que vai nortear a minha vida, minha relação na Assembleia, minhas responsabilidades na Assembleia, como uma esfera de autoridade. A autoridade do Senhor no meio de 2 ou 3. Na Assembleia. Na esfera familiar,
onde o marido é a cabeça da esposa, no trabalho, no governo civil, nessas esferas de autoridade. Então, ele deu esperança para nós de que a qualquer momento tudo isso vai ficar passado. Então, com essa esperança, olhando para esse homem que é vivo e que a qualquer momento nós vamos ver a face dele, e não só ver, nós vamos estar para sempre na presença dele. Então isso vai nortear a minha vida, vai determinar as minhas prioridades. Agora, sendo salvo, pode acontecer um acidente. Eu posso pecar. Como nós estamos lendo em 1 João, aquele, não, repito, não é quando, mas se pecar. Então, como vou pôr assim, como um acidente, o cristão peca. Então, ainda que sendo salvo, ainda que tendo essa posição, tendo essa nova vida, tendo o Espírito Santo, o irmão mencionou o Espírito Santo habitando em nós, pode acontecer esse acidente e eu começar a sucumbir, pecar. As coisas que deveriam ter importância na minha vida não tem mais. Então os irmãos falaram de leitura, de oração. E a leitura é importante, mas a meditação é importante também. Parar um tempo, ter um tempo na presença do Senhor, conversar com Ele, isso é importante. Então, pode acontecer de eu começar a afundar. E pode ser o caso, aqui hoje mesmo. Esses dias o Senhor pode usar para mostrar que eu estava pensando errado, fazendo errado, falando errado, virando as costas para a luz, como os irmãos mencionaram. O Senhor pode usar esses, porque esses dias esses dias de conferência, podem simplesmente ser dias de comunhão. Oh, que alegria ver os irmãos, e realmente conhecer novos irmãos, ver os exercícios da Assembleia, de outras Assembleias. Isso é comunhão, como nós vemos lá, comunhão uns com os outros. Mas existe a necessidade de ter, foi mencionado, primeiramente a comunhão com o Senhor. Porque senão isso passa a ser somente, não somente, é ruim falar somente, mas passa a ser um evento social. Né? Tem comida boa, lugar bom, ar-condicionado, e é uma coisa boa. E é um ambiente bom. Então, às vezes, o Senhor, usando esse tempo aqui, a sua palavra, Ele pode tocar o meu coração por problemas que ninguém aqui estavam sabendo. E o Senhor pode estar falando comigo hoje aqui, ou com cada um de nós. Então, se por um acaso aconteceu aqui, versículo 29, e ele disse, o Senhor disse para Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Esse que é o ponto. Hoje pode ser um dia aqui que eu posso estar falando assim para o Senhor, sem ninguém saber. Eu posso estar falando aqui para o Senhor, salva-me. E o Senhor, isso que é maravilhoso, o Senhor, Ele não fala assim, era para você fazer isso, não fez. Por que você... Vamos deixar afundar um pouco mais. O Senhor não faz assim. E isso que é maravilhoso.
Porque seja quais circunstâncias pelas quais eu estou passando, ou seja, em que condição espiritual, seja qual condição espiritual que eu esteja, o Senhor sabe. Então, quando Pedro fala assim, salva-me, ele logo aqui imediatamente. E logo Jesus estendeu a mão e segurou. O Senhor Jesus tinha algo para falar para ele, mas ele não falou até que segurou. Ele não deixou afundar. Pedro, pescador, hein? Então, o Senhor Jesus logo, e talvez Ele esteja fazendo isso com a gente hoje aqui, elevando os nossos olhos para onde devem estar. Elevando os nossos olhos para onde eles nunca deveriam ter saído, para Ele. Então, ele segura Pedro e ele tinha que falar algo. Ele falou assim, versículo 31, e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, eu queria enfatizar também esse aspecto de que seja qualquer circunstância, situação, momento em que eu me encontre, eu posso falar assim para o Senhor, Senhor, salva-me.